E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é um dia especial, é o dia em que celebramos os jornalistas do consórcio, o PT. 1º de abril, dia da mentira. Começamos o mês com muitas confusões. Ao começar sobre a nossa linda democracia brasileira, não para. Ontem tivemos aí arquivado o inquérito de Bolsonaro contra a baleia. Vejam só, né? Quem poderia imaginar? Na verdade, o que espanta é que esse inquérito ele chegou a ser aberto. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre anistia, novidades, tem uma noticiazinha interessante, uma movimentação política aí bacana. Tem uma questão que saiu na Globo aí, uma matéria sobre o Cid, que levanta aí uns questionamentos, né? Porque ele meio que mudou de versão, de vários depoimentos diferentes, né? Vamos falar sobre isso também. Umas confusões que rolaram ontem nas redes sociais, um tal vídeo aí que circulou. Vou passar isso aí por cima bem rápido. Isso é uma matéria internacional no Financial Times, bem longa, a gente não vai olhar toda, quero olhar a parte central que vai falar sobre como lá fora o mundo está enxergando as movimentações do judiciário brasileiro em relação a Bolsonaro. E aí tem mais algumas coisinhas que vão nos conectar à segunda parte. Lula versus Bolsonaro, né? Bolsonaro versus Lula, direita versus esquerda. E aí? O que o Brasil de hoje tem para nos contar? O que o mundo também tem para nos mostrar em termos de experiência e o que podemos dar como exemplos claros de algumas coisas que estão acontecendo. Tem duas coisas aí bem curiosas que envolvem a esquerda, em especial, de exemplo, que a direita vocês acompanham bem, então nem precisa falar, que dá para falar que o Lula tá cansado. A imagem do Lula tá cansada e desgastada. Aí vamos tentar traçar alguns paralelos aqui, falar 2026, trazer um exemplo americano. Vamos falar sobre a Le Pen hoje também, ficou inelegível, a gente falou sobre ela ontem. Depois falar de Brasil, país, espero que dê tempo, não sei se vai dar. E o Brasil de Lula, eu duvido que a gente vai conseguir falar dele hoje, né? Mas vamos lá. Começando, né? 1º de abril, em homenagem ao PT. A gente comentou sobre a manifestação ontem e eu falei, a única matéria que eu vi que deu destaque ao fracasso, né, da turma da esquerda, basicamente viu pelas mãos da Veja, que coloca lá um termo, né? Bolsonaristas ironizam, mas coube ao Poder 360 fazer talvez uma das matérias mais importantes que destaca as mentiras do PT, onde o Poder 360 mostra o líder do governo posta vídeo antigo, como se fosse de Ato de Boulos. Mostramos essa imagem ontem, né? Pegou aí um vídeo de 2021 para fingir que foram as manifestações do domingo. Tinha que ser petista, né? Petista, quando não tá mentindo, tá fazendo coisa pior. Mas vamos lá. A anistia, com certeza, está crescendo, né, em termos de repercussão pública. Senão a turma da Globo não ia precisar ficar inventando coisa, né? Você vê que são pessoas desumanas com seus comentários. Tá lá a Flávia El falando o seguinte, ó, estamos vendo que dentro do próprio Poder Legislativo, em particular na Câmara dos Deputados, há esse núcleo de engajamento pela impunidade. O outro nome da anistia. Tô colocando aqui na mesa, talvez, um dos argumentos que começaram a ser utilizados a partir de agora. Eles não querem anistia, eles querem impunidade. Logo, não dá para apoiar uma agenda como essa. A Folha de São Paulo entrega aí, né, uma de suas colunas para Camila Rocha assinar um texto, que eu nem vou me dar o trabalho de mostrar para vocês o conteúdo, porque é uma porcaria do início até o fim. Sem anistia. Congressistas deveriam levar em consideração a demanda da maioria dos brasileiros. A maioria? Uma manifestação flopada em São Paulo de 6 mil pessoas. Quem disse que a maioria dos brasileiros é contra a anistia? Daqui é o que a imprensa quer vender, né? É o peixe que eles estão tentando vender. E também é curioso, porque a turma da esquerda, eles são os primeiros a defenderem que o Poder Judiciário, inclusive, tome posições e ações antimajoritárias. Porque nem sempre o poder da maioria é o poder verdadeiro. Às vezes as minorias elas precisam ser defendidas de uma maioria agressora. Mas você tem que aturar, né? A turminha da esquerda, lacradora ou que vem com esse tipo de papo, né? Pato. Por outro lado, entidades evangélicas apoiam anistia para condenados pelo 8 de janeiro. Isso daqui eu acho sensacional. Se eu conhecesse o presidente da Confederação Nacional dos Conselhos de Pastores do Brasil ou o presidente do Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política, eu iria querer apertar a mão de ambos e falar obrigado, sabe? Ajuda, qualquer ajuda nesse sentido é muito bem-vinda.
Quando você olha o passado do Brasil, né, os religiosos, como todo, em especial a turma da Igreja Católica, eles tiveram um papel crucial para você conseguir avançar com a anistia lá atrás. Mas essa turma meio que tá desaparecida no presente momento, né? O pessoal não tá querendo, né, misturar as coisas como misturavam no passado. Eu sei que o pessoal aí vai divulgar, né? Tava para divulgar ontem um manifesto em defesa da anistia. Espero que artistas, atletas, sabe, pessoas de destaque, repercussão na sociedade, influenciadores digitais, qualquer pessoa que fale para várias pessoas possa se engajar nesse assunto que acho que é tão caro, em especial para a direita no Brasil. Aí, uma notícia bem curiosa que envolve o cenário político. Por alguma razão, eu bati esse print aqui ontem e esqueci de colocar no vídeo que eu falei, nossa, esse era para ter comentado ontem. Renata Abreu, presidente do Podemos, fez um vídeo em parceria com a Cristina Grêmio, falando que eu sou favorável à anistia. Ela fala, cara, tem que ser justo. Nem tudo, nem tão pouco, tem que ver como é. Mas realmente, do jeito que tá ruim. Tá parecendo vingança. Semana passada, eu acho, fizemos um pedido, né? Cristina, puder ir, pelo amor de Deus, fale com a Renata. A Cristina chegou a falar comigo depois. Ela me confidenciou, inclusive, que antes mesmo de eu falar em vídeo, falou, pô, Cristina, chegou no Podemos, chegou grande, tenta falar com a galera, amolecer o coração. Ela me falou que antes mesmo daquele vídeo, ela já havia conversado com a Renata Abreu e ela falou, ó, espere aí uns dias que você vai ver se a Renata Abreu não vai colocar cara em público, dando uma sinalização a favor da anistia. A Cristina falou e tá aí agora, né? Falou e cumpriu. Tá aí, Renata Abreu. Então, parabéns, Cristina. Cristina Grêmio, que eu tô comentando. Você deve saber quem é, né? Tá aqui a foto dela aqui. Cadê? Inclusive, deixou um comentário para Renata Abreu. E você vê que o vídeo foi postado em parceria entre ambas. Mais um partido aí que assina. Então, quando a gente pensa lá atrás, o que estava começando anteontem, que pro Sóstenes apresentar um pedido, né, de urgência, que tem que ter a assinatura dos vice-líderes. Já tem um dele que é do PL, já tem o do PSD, tem o do Partido Novo, tem agora do Podemos. Consegui aí, PP União Brasil já foi. Mesmo que o republicano do Marquinhos Censura não queira assinar, você consegue aí uma lista onde os vice-líderes representam 257 pessoas, ou seja, o Pio está apto, se o Hugo Mota quiser, a colocar para andar. Vamos ver como é que vai ser hoje. Vamos ver como é que vai ser hoje essa reunião, né? Tá marcada para hoje, a não sei que vão desmarcar. Diz que hoje quer ter a reunião lá para saber se vai pautar ou não a anistia na Câmara. Pois bem. É que eu podia ter colocado antes. Não sei porque eu não coloquei antes. Eu não vou dar play no vídeo. Eu não vou dar play nesse vídeo porque é aquela falatório que vocês também já estão cansados de ouvir. Mas os jornalistas da CNN repetem, você nem, sei lá, raciocinar no que eles estão falando, só repete porque o texto chegou, lê aí. Ministro do Supremo prevê judicialização do PL da anistia. O Enio Viterbo, acho que fez um comentário aqui bem resumido e bem direto ao ponto, que ele fala, ó, falei ontem para vocês, os ministros do Supremo ficam vazando argumentos de inconstitucionalidade de um projeto de lei para a imprensa. Logo em seguida, os ministros prevêem judicialização desse projeto de lei. Isso é método e é política. Que, em tese, né, não deveria estar acontecendo. Fica até nervoso. Nossa, fica nervoso, mas começa a coçar. Enfim, gente, me dá 2 minutos de tua atenção. Ó, minha experiência, se tudo que eu falar aqui você nem entender, relaxa. Se realmente tiver algo importante, algo verdadeiro, vai chegar em você e você vai acabar entendendo. Vou falar aqui de forma muito resumida e dar minha opinião. Ontem surgiu um vídeo, né, de uma ligação a priori entre o Eduardo Talhaferro, lembra do Talhaferro? Lá, que já trabalhou para uma pessoa muito poderosa, conversando com Oswaldo Eustáquio. Aí tá discutindo várias coisas, conversa vai, conversa vem, e se discute uma possível saída do Talhaferro do Brasil. É o que tá no vídeo. O vídeo divulgado até então só tá essa discussão. Não tem nenhuma informação, sabe, capciosa, disso, daquilo, outro, etc, tudo mais, pipipi, popopô.
Sérgio Tavares, né, português, postou, falou que hoje ia colocar lá uns vídeos lá de 20 minutos, talha-ferro, não sei o que tem nesse conteúdo, não faço a mínima ideia. Mas a minha experiência me diz que qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, que tiver ligação com Oswaldo Eustáquio, existe uma tendência gigantesca, né, de ser esse lado abino. Oswaldo Eustáquio e verdade não combinam. Talvez esse caso seja uma exceção. Vou esperar para ver. Falo para você o seguinte, né? A galera começou a falar que o cara ia fugir do Brasil. O Talhaferro está fugindo do Brasil. Ele postou aqui, né? Um stories. Na verdade, aqui quem posta é o Agape. Um stories do Instagram do Talhaferro que ele fala: ó, fizeram uma live agora falando que eu estou em fuga, que não estou no Brasil. Trata-se de mais uma mentira absurda. Pediram para eu abrir meu perfil, aqui está aberto. Eu fico assim muito receoso porque toda vez que as coisas no Brasil, em especial para a direita, começam a avançar, surge Oswaldo Eustáquio criando algum tipo de confusão. O David Agape, que é o jornalista, esse eu respeito. O Oswaldo Eustáquio não. Talhaferro está no Brasil e não em fuga ou foragido. Precisamos ter mais responsabilidade. Agape, o jornalista, inclusive, revela o Twitter Files. Se esse caso aí realmente tiver uma coisa gigantesca, vai aparecer. Gritaria de internet, comoção, de minha parte, vindo de Oswaldo Eustáquio, depois de tudo que ele já aprontou, mas assim, desde 2020 pra cá, não, já não dá. Então, falo pra vocês, tenham calma. Esse filme já vi, muitas vezes esse filme termina com Polícia Federal, busca e apreensão e alguém se dando mal no fim da história. Vamos esperar pra ver. Voltando aqui, falando nossa linda democracia, o inquérito que nem deveria ter começado é arquivado. Ministério Público Federal arquiva inquérito que investigava se Bolsonaro importunou baleia. Ontem, 31 de março, último dia do mês, ou seja, em março nós tivemos o arquivamento do cartãozinho, o arquivamento da baleia e a decisão do TCU falando que as joias, né, o relógio, são dos ex-presidentes. É um presente personalíssimo. 3 coisas que inocentam Bolsonaro. Né? Vamos ver aí os próximos meses. Notícias que são importantes, que eu achei que devia fazer com que algumas pessoas ao redor do Brasil botassem a mão na consciência e raciocinassem. Será que essas acusações novas, esse julgamento aí contra Bolsonaro é justo? Né? Será que não tem nada estranho no meio dele? Será que não vale uma reflexão? Ontem, de forma assim milagrosa, e aí pegou todo mundo em choque, né? Porque vindo da Globo, só pode ser um estagiário ou infiltrado. Mauro Cid mudou 5 vezes sua delação e abre flanco para contestação de outros réus em julgamento no Supremo. Como é que a Globo faz uma coisa dessa? As alterações e controvérsias, como a divulgação de um áudio em que Cid dizia estar sendo pressionado a falar à Polícia Federal coisas que não aconteceram, levantaram questionamentos das defesas dos outros acusados e pedidos de anulação da delação, o que já foi negado pelo Supremo. A matéria sai lá explicando as idas e vindas. Fizemos levantamento de tal ano até tal ano, teve 2 modificações, teve isso, a defesa do Cid alega isso, o judiciário alega aquilo outro. Mas o ponto central tá aqui, né? A Globo dando destaque e relembrando aquela matéria da Veja que fez o Cid aí voltar depois. Foi aquele áudio que saiu, né? Coisas que não aconteceram. Enfim, né? Enfim. O julgamento que vai parar o ano de 2025. Era madrugada aí pra vocês, primeira de tarde. Tô passando no Twitter. E o Arthur posta daqui. Até tá traduzido, né? O título. O arriscado julgamento de Bolsonaro. Autoridades brasileiras querem justiça sobre o suposto plano de golpe, mas o caso contra Bolsonaro corre risco de aumentar sua popularidade e dividir o país, diz o jornal Financial Times. Arthur comenta, né? A matéria não é boa em si, nada de novo, vindo do complexo industrial da censura que propaga a agenda globalista, mas o próprio Financial Times reconhece a força de Bolsonaro ao mesmo tempo que a fala da politização extrema da Suprema Corte, que leva à sua perda de credibilidade e imparcialidade. Os caras reconhecem a essência de um julgamento totalmente político e parcial. Aí vejamos. Ali, né? Matéria original.
Matéria do Michael Stott e Michael Puller. Ambos estão aí em Brasília, né? Foi publicado em Brasília. Enfim. A matéria segue lá, trazendo um resumo, fala de Bolsonaro e tudo mais, mas vamos ver o que é que está se vendendo sobre assim, o processo e, mais especificamente, sobre a atuação do Poder Judiciário no Brasil, né? Aí o FNJ Times coloca lá para as tantas. Não é a primeira vez que o tribunal é criticado. O Supremo, aspas, né, na figura do ministro, recebeu críticas em muitas ocasiões em nível institucional de importantes parlamentares ou da imprensa. Quem diz isso é Lucas de Aragão, né, da consultoria de risco Arco Advice. Ele cita o caso da Débora Rodrigues, uma cabeleireira, para quem o ministro pediu uma pena de prisão de 14 anos porque ela havia rabiscado pichações em uma estátua do lado de fora do prédio Supremo durante a insurreição de Brasília. Ele também observou que o caso contra Bolsonaro será ouvido por um painel de 5 juízes em vez do tribunal completo de 11 membros. A imagem pública da Suprema Corte do Brasil foi prejudicada por suas decisões contenciosas, incluindo a condenação de Lula e sua subsequente anulação, a anulação de outras condenações de corrupção de alto perfil e agora o caso Bolsonaro. Na verdade, acho que tem mais coisas, que também fazem as pessoas questionar o judiciário no Brasil. 43% dos entrevistados descreveram o desempenho do tribunal como ruim ou péssimo, em uma pesquisa do Poder Data em dezembro, com apenas 12% elogiando como bom ou muito bom. Apenas 12% dos brasileiros veem certa virtude no tribunal. Aspas. O Supremo perdeu credibilidade aos olhos da população nos últimos anos, diz o Sérgio Rosenthal, aquele mesmo que conversou com a Raquel Landim, que fala que a Débora tentou um golpe, mas a pena é excessiva. O Rosenthal também, que apareceu em uma entrevista para o UOL, um vídeo que circulou bastante, a gente mostrou aí nos últimos 3 dias no máximo, onde ele contesta, né, ele se diz muito preocupado com o vídeo que foi veiculado no segundo dia do julgamento e que a defesa não teve acesso ao vídeo. Que ele fala, cara, isso é complicado, ele fala até questão de nulidades. O Rosenthal, inclusive, foi um dos advogados contratados pelo Elon Musk, quando o Twitter foi banido agora no ano passado, né, em agosto, setembro. Os ministros falam excessivamente em público fora dos procedimentos judiciais, gerando uma reação popular que prejudica a instituição. O tribunal rejeita qualquer sugestão de parcialidade ou irregularidade, dizendo que seguiu os procedimentos legais e constitucionais à risca. Os promotores insistem que seu caso é robusto. A narrativa de que o Supremo já teve uma postura autoritária ou censora não corresponde aos fatos reais ou à verdade, disse o presidente do tribunal, Luiz Roberto Barroso, ao Financial Times. Né? E eu prefiro acreditar no ministro. O ministro não mente. O Barroso jamais iria mentir, jamais ia passar pano pro errado. Olha pra isso aqui que teve ontem. A turma da esquerda levanta as mãos pro céu. Isso aí o mundo já sabe. O que chama a minha atenção é que, assim, uma ação como essa, ainda que seja feita de boa vontade, no mínimo estranha, né? Mas é que é uma ação. Project Walls, o nome desse grupo. Colocaram ali, né? Jair Bolsonaro, assim, pedindo a prisão dele, em Londres. Quem que paga, hein? Quem será que financia essas coisas? Ainda mais na Europa, né? Eu não parei pra olhar, mas se eu tivesse que chutar, você vai achar alguma ONG já conhecida, né? Dessas grandes ONGs que financiam, tipo a Open Society da vida, que deve dar dinheiro pra essa ONG que fez esse tipo de ação. Tem um pra mim que essa ONG deve receber dinheiro de alguma ONG muito famosa e conhecida. Nem fui olhar. A matéria é da Mônica Bergamo. Enfim, né? Se tiver interesse aí e olhar a vida financeira da ONG, vai que eu tenho certeza que vocês vão achar alguma coisa. Já que falamos da Inglaterra, pega um avião, vamos para Paris. No vídeo de ontem, comentávamos, né? Vamos falar esse caso. Sabia que esse caso tinha alguma relevância, né? Le Pen. Vai ou não vai ficar inelegível? A gente falava disso, né? Vai ter julgamento. Teve julgamento. E foi condenada por desvio de recursos públicos e fica inelegível na França. E aí tem mais informações sobre isso. O Renato diz, né? A agenda é uma só. Eliminar toda liderança de direita que ameace o sistema.
E diversos líderes de direita, né, personalidades ao redor do mundo todo comentaram sobre o caso. Elon Musk comentou sobre o caso, o filho do Trump comentou sobre esse caso. Diversos líderes da direita na Europa comentaram sobre a situação e Jair Messias Bolsonaro também. O crescimento da direita é uma realidade em todo o mundo. A esquerda na França, como no Brasil, opta pelo caminho do lawfare, do ativismo judicial para buscar eleições sem oposição. Acredito que a inelegibilidade de Le Pen segue a mesma cartilha também da Venezuela, onde a oposição de Maduro, Maria Corina, ficou fora da cédula eleitoral por uma absurda inelegibilidade de 15 anos. Espero e torço para que a senhora Le Pen vença essa perseguição e possa disputar as próximas eleições presidenciais. O povo é quem deve decidir quem será o próximo presidente da França em 2027. Nós estamos ao seu lado, senhora Le Pen. Viva a liberdade, viva a França, viva o Brasil, Jair Bolsonaro. Aí, eu utilizei da experiência, né, com as redes sociais, com a tecnologia, para tentar buscar mais informações sobre o caso. Deixa eu ver aqui se eu vejo meu histórico. Vi aqui já. Aí o que eu perguntei, né? Vou ter mostrado a pergunta que eu fiz. Eu fui lá para a inteligência artificial do Twitter, que ela é um pouco menos politicamente correta. Aí eu falei assim, ô Grok, chega aí, irmão, me explica aí o processo jurídico que quer tornar a Le Pen inelegível e me fala quais os argumentos da defesa e dos apoiadores da Le Pen. Eu falei, cara, eu não quero saber a versão da imprensa. A versão da imprensa é só ler a Globo. Eu não quero ler a Globo. Eu quero saber o que é que o lado da Le Pen tá falando e o francês não é uma língua tão simples, né? Se eu for ficar traduzindo tudo, fica difícil. O inglês você vai batendo assim o olho, mesmo sem traduzir, é mais fácil. Enfim, uma coisa que é curiosa, eu vou trazer o que eu resumo para vocês. Eu abri só para olhar aqui algumas datas. O que está sendo aí analisado no caso da Le Pen é o seguinte. Ela era uma eurodeputada, estava lá no Parlamento Europeu. E aí, como deputado, você pode ter assessores. Aí, por que ela está sendo investigada? Porque entre 2004 e 2016, veja só o período, né? 2004 a 2016. Ela teria assessores que, além de estarem, né, prestando serviço para ela como uma eurodeputada, em tese, esses caras também teriam prestado serviços para o FN, que depois virou o RN, né? O RN... Agora a tradução tá errada, né? Enfim, era o Frente Nacional, acho que ela virou Reunião Nacional, um negócio desse, Renascimento Nacional. Enfim. E aí falou, não, esse dinheiro está sendo mal utilizado, sabe? E aí como se fosse desvio de função. E aí pagava o salário dos caras, não é que roubou dinheiro, não é assim, não, vamos aqui roubar dinheiro. Não é que teve funcionários fantasmas, mas os assessores dela meio que estariam ajudando também atividades partidárias do partido dela e por isso 300 mil de multa, cadeia e inelegibilidade. Parece uma punição justa? Parece uma punição justa para o que está se comentando. Não é questão de rachadinha. Os caras estavam trabalhando. Não é nem falar de rachadinha, não é funcionário fantasma. O processo é basicamente esse. Parece uma punição justa. Enfim, né? Deixa eu ver mais aqui alguma coisa que eu vi que era... Você tinha curiosa. O processo começou em 2015, né? Sendo movido contra ela. Enfim... Aí o pessoal comenta que existe essa subjetividade sobre o que esses assessores poderiam fazer ou não. Não estaria tão claro que eles não poderiam prestar nenhum tipo de assessoria ou trabalho para o partido francês, né, o da Le Pen. Questionam também a questão de provas, mas eu não tenho muita informação sobre isso, né? Não fiquei na atrás das provas, etc. Tudo mais. E o pessoal também reclamou sobre a criminalização do direito de defesa. Que tá aqui, a sentença, Bosselut criticou o tribunal por usar o exercício do direito de defesa de Le Pen como justificativa para a execução provisória, chamando isso de escandaloso e ameaça da democracia. Né? O fato dela se defender mostra que ela é culpada. É um negócio assim meio louco. É tipo o Brasil, né? Criminalização do direito de defesa. Bolsonaro, você sabe o que é isso, Bolsonaro? Aí, como eu fiquei curioso nesse caso, eu queria um pouco mais de informação. Tem um seguidor, conhecido carinhosamente como Toninho da França, o Tonho da França, né? Antoine. Eu falei, ô Tonho, tu que é francês. Ele até tem um livro, viu, sobre a Amazônia, mostrando o que a direita no Brasil tenta
falar para o mundo, né? Ele não gosta do Macron. Ele estava para escrever um livro sobre Bolsonaro, para mostrar o outro lado, né? O que foi o governo Bolsonaro de verdade para os franceses. O cara é gente boa, até já deu entrevista para ele certa vez. Aí eu Tonho, tu que é francês, né? Tu que acompanha o teu país mais por dentro, tu pode me dar um resumo assim, mais organizado, para falar pro pessoal? Aí ele mandou um arquivo em doc, né? Eu só dei uma grifada para ficar mais bonitinho. Ele pegou um texto aí que foi publicado. Ele falou: a priori, esse texto tem um resumo muito bom do que está acontecendo. Eu achei que realmente vai direto ao ponto que está ali, né? A inelegibilidade de Le Pen, a armadilha da União Europeia. Frédéric Baudin, magistrado belga e ensaísta, publicou Ursula Gate em 2003, um livro que se apresenta como uma denúncia incendiária da deriva da União Europeia. Com o subtítulo A Compromissão pelos Lobbies, ele se inspira em escândalos como, coloca lá o nome dos escândalos, né, para articular uma tese provocadora. A União Europeia tornou-se um refúgio para os corruptos que trabalham para os globalistas. Um sistema onde uma elite tecnocrática, aliada a burocratas e lobistas, manipula as instituições para servir interesses mundialistas em detrimento dos cidadãos europeus. Parece até quem está falando do Congresso em Brasília. A inelegibilidade de Le Pen é um caso exemplar dessa estratégia, onde os fundos europeus e as investigações judiciais são desviados para neutralizar os soberanistas, enquanto práticas como o financiamento, né, do conflito lá na Ucrânia, a corrupção, né, e mexer com coisas ilegais, né, compra e vende coisas ilegais, prosperam sobre a égide de Bruxelas. Baudin inicia com análise estrutural. Ele sustenta que a União Europeia, originalmente concebida para garantir a paz após 1945, transformou-se em uma tecnocracia autoritária, a serviço de uma ideologia globalista, livre comércio sem limites, erosão das soberanias nacionais e concentração de poder nas mãos de uma casta não eleita. Que tem diversas pessoas burocráticas que não foram eleitos. Ninguém elegeu eles, mas eles mandam e desmandam. As instituições europeias, parlamento, comissão, conselho, não são mais ferramentas de democracia, mas fachadas para um cartel onde os fundos públicos financiam a elite de burocratas, lobistas e multinacionais. Ele cita o Qatargate, onde teve uma certa corrupção, né, um dinheirinho para a Copa do Mundo sendo Qatar. Não sei se vocês ficaram sabendo dessa história na época. Ele fala do negócio gate, né, do negócio de tomar, que teve isso também, que Ursula von der Leyen negociou secretamente com a empresa lá, né, Pfizer, 35 bilhões, coisinhas. Para Baudin, os 21 mil euros mensais alocados aos assistentes parlamentares, que é o cerne da questão, são exemplo de pote de mel estrutural, projetado para ser desviado. Ele argumenta que essa tolerância implícita é seletiva. Quando partidos para a União Europeia, como os Verdes ou o MODEM, esse movimento democrático, flertam com irregularidades, as investigações se arrastam ou desaparecem, tipo o PT, tipo o Janones. Mas, para um eurocético como o RN, a União Europeia mobiliza artilharia pesada. Ele enxerga nessa disparidade uma vontade de proteger os aliados globalistas enquanto esmaga os dissidentes. Então, vamos olhar aqui os valores. Você tem pessoas, várias pessoas, que juntas dá 21 mil euros o salário. 21 mil euros o salário, várias pessoas. Aí você tem casos que se fala de corrupção na casa de bilhões. Nada acontece. Mas é um negócio que está no campo da subjetividade. Até onde, né, essas pessoas podem ou não podem trabalhar, exercer suas... Até onde elas podem ou não podem ir? Fica naquela dúvida, naquele questionamento. É ter de preso. No final do dia, ter de preso. Não, Le Pen tá errada, inelegível, tome uma multa gigantesca para você pagar. Não parece democrático. O cerne de sua reflexão é que a União Europeia exerce uma repressão sistemática contra líderes soberanistas vistos como ameaças à sua hegemonia. De Le Pen ao Orbán, são soberanistas, estão na mira de uma tecnocracia que não suporta a contestação de seu dogma supranacional. Quando você olha para o Brasil, você olha para outras nações, você vê os próprios movimentos que o Trump está fazendo, você vê que ele se preocupa com a questão da soberania nacional. Hoje no Brasil é uma pauta quase exclusivamente da direita, né? Tô sendo bem bondoso. Eu deveria falar exclusivamente, eu tô sendo bondoso. Tem alguns nomes aí que realmente pontuam uma coisa ou outra, mas são minúsculas exceções. O Trump retirou os Estados Unidos de diversos órgãos, né? E falou assim, vocês não mandam aqui.
os Estados Unidos vai ser mais importante do que o que a ONU mandar, o que a OMS comentar. No caso de Le Pen, Baudin interpreta a investigação do Olaf iniciada em 2015 sobre Martin Schulz, socialista alemão hostil ao FN, como uma operação política para frear um partido em ascensão. E realmente, né, o partido da Le Pen cresceu e muito. A inelegibilidade imediata de Le Pen, com execução provisória antes do recurso, é para Baudin o culminar dessa estratégia. É uma execução política disfarçada de justiça, sustenta, observando que essa medida rara na Europa, priva Le Pen da presidencial de 2017, onde ela era favorita. Ele viu nisso uma vontade de decapitar o RN para preservar uma ordem europeia alinhada aos interesses globalistas, personificados por figuras como Ursula von der Leyen. Aí depois o Tonho da França me mandou uns prints de algumas pessoas, né? Tanto várias gente internacional, até que você conhece, uns perfis franceses. Teve lá uma ordem de magistrados franceses que achou essa decisão também muito pesada, fora do ponto, né? Fora do prumo. Só que eu não consigo identificar se essa ordem ela é como se fosse uma associação ou se é como se fosse uma OAB. Então eu falei, tá ali. Ele mandou um texto longo lá. Mas tem informação. Eu mandar o doc que ele me mandou, acho que não tem nenhum problema. Acho que ele deve deixar, né? Se bem que eu tenho que baixar esse documento. Ele mandou mas acho que eu baixei esse documento. Mando lá no Telegram, se vocês quiserem ler na entrega tudo que ele me mandou. Aí vocês dão uma olhada aí. Tô passando ontem pelo Twitter ontem. E aí o Rômulo Maia, que é um cara que não é de direita. Tá numa esquerda, tiver anti-Lula com certeza. O Rômulus, ele tava assistindo a TV, Rômulus mora na Suíça. Eu mando esse vídeo pra quem quiser ouvir, eu não vou dar play aqui, o vídeo tá em inglês. A jornalista da BBC fala, sei que lá, né, o political, acho, voters, né, ela meio que foi pelos votos políticos, ela falou, desculpa, sorry, né, judicial voters, acho que foi no final. Não, a questão não foi um... Ela se atrapalhou. Ela falou que foi um julgamento político. Ela falou, julgamento político. Não, me desculpe, não. Foi um caso jurídico. Aí tá ali, né? Correção da BBC comete ato falho. Diz que a condenação da Le Pen foi política em vez de jurídica, né? O Brasil está exportando, né, as suas técnicas. É um padrão que se repete ao redor de todo mundo. Esse print aqui eu tinha separado. Ele é pro Atlas sem ganhar a luz do dia. Aí eu tava terminando de fechar, né? Ontem foi o último dia de março. Eu só devo fechar o Atlas mesmo agora nas próximas horas. Aí eu me deparo com isso aqui, ó. Imagine você amar tanto ser governado que você quer um governo para o seu governo. Você tá falando o quê? Você tem a França, aí você gosta tanto de governo que além da França quer um governo para governar a França, que é a União Europeia. Envelheceu bem, Elon Musk. Envelheceu, tanto que bota aqui, né? The European Union, a União Europeia. É o governo que governa o seu governo. Sensacional, né? Aí botou ali foi esse martelo comum. É um comum, basicamente isso, né? É um totalitarismo. Envelheceu bem essa postagem. É do dia 13 de março. Envelheceu bem. Não sei se ele tava aí. O que ele queria comentar com isso? Eu sei que envelheceu bem se aplica completamente ao que estamos vendo na França. Meu veredito: Marine Le Pen injustiçada igual Bolsonaro. Voltando a falar de Brasil, na linha de justiça ou injustiça, esse caso é muito absurdo do início até o fim. Daniel Silveira era um deputado na época, ele apenas falou coisas, inclusive algumas das expressões que o Daniel Silveira utilizou não são expressões que significam atos físicos, né? É jeito de falar. Mas foi interpretado como um ataque, você relembra todo o caso. Foi preso, teve inúmeras coisas ao longo do processo. Aí quando ele foi colocado em liberdade, né, provisória recentemente, foi lá no hospital, aí reclamaram que foi na hora que não podia, demorou demais para voltar para casa, revogaram. Eu sei que Daniel Silveira não terá liberdade condicional até o fim da pena. 9-2. O julgamento foi 9-2. E o tempo que ele passou aí meio liberdade, coisa, em 2024 não conta. Ele vai ter que cumprir ainda mais 5 anos e 9 meses. É duro, viu? Aí o André Marcília comenta, goste-se ou não dele, concorde-se ou não com o que ele disse, teremos na história do Brasil um parlamentar preso, sem direito à liberdade por 8 anos e 9 meses de prisão por falar.
E isso supostamente em nome da democracia e sob a égide do Congresso que aprovou sua prisão em 2021. Aí, gente, tem uma notícia que não torna nenhum dos dois o maior jurista do Brasil, o maior bastião do conservadorismo dentro do poder judiciário brasileiro, etc, tudo mais. Mas a justiça seja feita, foi 9-2. Diversos e diversos julgamentos que normalmente terminam, né, de 9-2. Os dois que divergem da maioria, em geral, são os dois indicados por Bolsonaro. A galera às vezes coloca uma situação como se eles deveriam dar entrevista fora dos autos, que os outros fazem, tomar decisões. Enfim, né? O pessoal meio que. O que o pessoal às vezes pede, as contenções, o pessoal queria que esse pessoal não tivesse contenção, porque já que o pessoal não está se contendo, eles deveriam também não se conter. O que eu sei é o seguinte, sabe? Eu tento olhar a história não com viés de confirmação. Eu não passo numa tese que eu quero confirmar, eu vou lá lendo com a ótica, os valores que eu tenho hoje. Eu falo, cara, qual é o contexto da época? O que aconteceu? As possibilidades. E, sabe, entre mortos e feridos, acho que o governo Bolsonaro foi muito melhor do que todos os governos que vieram antes. Foi um governo perfeito? Não, nem Bolsonaro acha isso. Acho que se ele tivesse voltado no tempo, ele teria feito muita coisa diferente, com certeza. Mas não é pra não, viu? É só ver diversas votações como essa que você vê, velho. Os doidinhos lá de Bolsonaro são um pouquinho diferentes, né? Quando teve arquivação agora na questão do cartão, aí eu nem lembrava, né? Abriu lá o Atlas de Maio, aí vejo que a Lindora falou o motivo pelo qual a Lindora foi contra a busca e apreensão. Aí você fala, vejam só, né? A Lindora estava certa, da equipe do Aras, né? Que também Bolsonaro foi tão criticado. No momento que em 2019 você pega, e aqui não é criticando, porque às vezes as pessoas não esperam. E, por exemplo, quando você faz nomeação no Ministério Público, tem que ser alguém que já está no Ministério Público. Não é igual. Para você ser o PGR, não é igual ser o Supremo. O Supremo pode ser qualquer pessoa no Brasil com grande e notório saber jurídico, desde que passe por uma sabatina. O PGR não. Você não é obrigado a escolher na lista tríplice, mas tem que ser um procurador. E aí, na época, você pega pessoas com experiência jurídica, e eu não tô fazendo piada, eu não tô menosprezando, mas você pega a própria Bia Kicis. A Bia Kicis, ela via o Paulo Gonet com bons olhos. Paulo Gonet agora. A Bia foi procuradora, etc. É uma visão dos fatos. Mas, às vezes, assim, o cara mesmo, você só sente o cara na hora que o bicho pega. Às vezes, a atuação que ele teve, num momento que o Brasil era mais calmo, mais técnico, era uma. Não era como é que seriam, né, os anos de governo Bolsonaro. Sei que o Bolsonaro foi lá, botou o petista na PGR. Isso aí é o próprio Sabugosa, o Sabugosa também, né? O Salles também, a nomeação do Gonet. Bolsonaro divergiu na época de muita gente, foi atacado. Teve muita gente, inclusive, que no momento anterior chegou a fazer campanha pro Deltan Dallagnol, né? Meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. Bolsonaro, inclusive, revela coisas que o Deltan Dallagnol fez para tentar sabotá-lo, emplacar o próprio nome, né? Colocar Bolsonaro encurralado. Bolsonaro grava um vídeo sobre isso em 2021. E tá aí, né? Tem meu apoio, veja aí. Quando voltar em 27, vá pela cabeça do senhor. Vá pela cabeça do senhor que eu acho que é mais seguro, sabe? Dá uma banana aí pro restante. Obviamente tem que ouvir a população. Mas quando tiver em dúvida, vai na tua que, sabe, tá de boa. Quando tiver uma notícia boa, final da noite aí, o Emerson Grigoletti, advogado aí de uma galera na direita, ele tá aí desde o início do inquérito das fake news. Aí ele falou, acabei de ser intimado, decisão do ministro, concedendo o desbloqueio das contas do Constantino. Constantino pediu aí, já tem tempo, na verdade, esse pedido, né, pra poder se tratar. Constantino tá doente, fala, pô, eu não posso usar o meu dinheiro pra me tratar. Tô doente, irmão. E é caro, né, gente? Independente do país que você tá, o tipo de coisa que o Constantino tem, se fosse comigo, eu ia gastar todo o dinheiro que eu tinha no melhor tratamento possível que o meu dinheiro conseguisse pagar, né? Então, tenho certeza que qualquer real na situação aí é bom, é proveitoso. Então, não tem que dar parabéns ao Constantino, porque essa decisão foi acho que é até injusto, sabe? Porque assim, é tipo um empréstimo consignado. Cara, você vai falar o quê pro cara? Porque esse dinheiro nem era pra ter sido bloqueado, né?
assim, falar assim, para que Deus te abençoe, né? De novo, que Deus te abençoe, né? Assim, pô, parabéns aí por resistir nesse momento aí de tristeza, de lamúria, porque é até ofensivo parabenizar, né? Assim, é o empréstimo consignado, o dinheiro é seu, está bloqueado por uma decisão. Muitas pessoas contestam, né? E aí a gente, sabe, assim, não tem, assim, assim, a gente tem que celebrar que o cara ele vai poder usar o dinheiro que já é dele. Não é um negócio assim, que é meio triste o Brasil, né? Você fica feliz porque o cara vai poder usar o dinheiro que já é dele. Seu juiz, eu posso usar o meu dinheiro pra me tratar nesse momento que eu estou muito doente? É, demorou um pouco pra responder, mas pode. O Brasil é injusto, viu? E até falando de justiça de Brasil, você vê. Rachadinha no gabinete de Janones bancou até gastos com clínica de estética. Pra ficar feio daquele jeito. Porque o Janones é feio, viu? Feio, feio. Janones realmente ele parece com um burrinho do Shrek. O Janones é um cara feio, velho. Feio, feio. Sabe? Assim, amassado. Rodou com pneu murcho. Parecendo que a mãe pegou a cara dele, botou na panela e um garfo assim, achou que era banana batida e ficou amassando assim a banana. Meu Deus do céu, que menino feio. Aí o Leonardo Coutinho relembra, né? Com a ajuda de bolos, suspeita de rachadinha de Janones é arquivada e sessão termina em confusão. E aí o Janones, mesmo com aquele vídeo dele na- no julgamento, né? Confessando a rachadinha, ele gravou um vídeo pra falar que não fiz nada de errado, não. Janones nega a confissão de crime de rachadinha que admitiu em acordo com a PGR. Aí o Enio comenta, né? O caso de Janones mostra como funciona a memória pública pela internet. O deputado vivia chamando seus inimigos de corruptos, mas Janones virou investigado por peculato, associação criminosa e corrupção. Ele fez um acordo de não persecução penal, admitindo o crime, e a PGR pede devolução do dinheiro e aproximadamente 20 mil reais de multa. Não é uma multinha de nada, pouca coisa. A grande imprensa, que até outro dia estava dizendo que o governo tinha que chamar Janones para combater direito nas redes sociais, não fala sobre o caso. A imprensa era Globo. Daniela Lima, Otávio Guedes, Ana Flor, Renato Azevedo, Natuza Neri, né? Parece que Janones não existe. Ninguém comenta do assunto. O deputado tenta manter a base dele fazendo um vídeo onde diz que não admitiu crime nenhum, que era uma mera questão administrativa. A mídia, mais uma vez, ignora o caso. O deputado, que até outro dia também estava sendo ignorado pela mídia independente, já voltou da entrevista, tipo revista Fórum. Nenhum grande youtuber ou influencer de esquerda comenta sobre o caso. Em pouco tempo, esse acordo de não persecução penal irá virar um mero detalhe na biografia do Janones. Ele voltará a ter destaque na grande mídia e aqueles jornalistas que o glorificaram nunca prestarão contas de opinião. Isso porque nem passa pela cabeça dessa galera criticar o PGR por propor um acordo de não persecução penal nesse caso. Brasil. Mas vamos lá. Eu já vi que hoje nem vai dar tempo de comentar tudo que eu quero. Porque não vai dar pra comentar em 17 minutos. Eu nem esperava que fosse gastar tanto tempo nos primeiros assuntos, e olha que eu tentei acelerar. O que está por trás do arrependimento de eleitores de Lula e Bolsonaro? O Estadão publicou uma matéria bem curiosa. Eles fizeram aí um levantamento. O tipo de perfil aqui que eles conversaram, parece que eles chamaram tipo Chico Graziano, né? Membros do MBL para serem entrevistados. Mas independente disso, é interessante. Porque no final do dia essas pessoas existem na sociedade. Essas pessoas existem. E se elas existem, a gente tem que tentar entender por que essas pessoas estão tão arrependidas. Por que essas pessoas estão arrependidas de votar no Lula e no Bolsonaro? E o que fazer para tentar trazer essas pessoas para perto? Aí tá lá, né? Na Zona Sul em São Paulo, trouxeram 10 eleitores. Metade votou em Lula, metade votou em Bolsonaro. Embora suas escolhas tenham sido opostas, hoje todos compartilham o mesmo sentimento. Um sentimento de arrependimento. Quem fez esse estudo foi o Instituto Travessia. Enfim. Tem 6 mulheres, 4 homens, idade de 25 a 65. Gente de classe média que vai dar C1 a B2, ou seja, renda familiar de 3.500 a 8 mil reais por mês. O preço dos alimentos nas alturas é de longe a maior angústia dos eleitores arrependidos de Lula. Uma participante moradora da Vila França, na periferia da Zona Sul de São Paulo, é mãe atípica e contou que já não consegue mais encher o carrinho de supermercado. Olha isso aqui.
Isso aqui é uma coisa que eu acho que vocês nunca iam aturar. Um de seus filhos só come alimentos da cor verde. E com a disparada dos preços, ela se vê forçada a fazer escolhas difíceis. Se compra o alface, deixa o brócolis. Realmente é de esquerda, né? Pelo amor de Deus, deixar a criança. Só vou comer comida verde. Meu Deus, tu vai ver o verde que tu vai comer. Outro ex-lulista, na mesma linha, afirmou que toda semana tem sentido o peso da inflação. Você vai ao mercado já preparado para voltar com menos compras para casa. Os eleitores arrependidos de Lula afirmam que o trabalho que existe paga mal e não acompanha o aumento do custo de vida. 2 anos após apertar o 13 na urna, um estudante de medicina que participou da pesquisa afirmou que Lula se afastou da base que o elegeu. Que é uma coisa que a gente está comentando, olha, desde que Lula tomou posse. Lula traiu a esquerda. E agora está mais claro que nunca, porque estamos na era das redes sociais, onde se discute o que está sendo feito e não vem filtrado pelos sindicatos, movimentos sindicais e a TV. Por outro lado, Lula se aproximou da direita e do centrão. Direita é PSD, é Republicanos, é União Brasil, pelo amor de Deus. Ele esqueceu do eleitor dele, da centro-esquerda, da esquerda, que não votou nele não vai votar nunca, disse o estudante que criticou a escolha de ministros de centro-direita. Ele citou a prioridade dada ao agro, em detrimento dos indígenas, como exemplo do distanciamento do presidente das pautas que o elegeram. Então você vê que isso aqui é bem wokezinho, né, esse menino. A pesquisa mostra que a preocupação de Lula com a comunicação do governo é justificável. Quando questionados sobre uma marca forte da atual gestão, os 10 eleitores se entreolharam em silêncio. Aí, com muito esforço, aquele negócio lá dos estudantes, né, o incentivo, que é o pé de meia. Sabiam nem o nome. Com um pouco mais de esforço, os participantes da pesquisa acrescentam à lista de benfeitos do governo a retomada das relações internacionais que saíram desgastadas da gestão Bolsonaro. Vamos lá. Esse ponto aqui, eu tenho certeza que vocês vão falar, cara, isso é mentira, isso é fake news. Que mané relação desgastada. E que realmente não teve, gente. Só que entre o que a gente sabe e o que chega no final da linha, é uma história longa. Entre o que a gente sabe e o que chega no final da linha é uma história longa. São vários e vários desdobramentos, uma coisa após a outra. Não é porque a gente sabe que isso aqui é mentira que essas pessoas saberão que isso aqui é mentira. Isso daqui, para mim, é um sinal de que nós, né, como a direita, ela não conseguiu vender a sua versão da história. Isso daqui é um claro sinal que a direita precisa vender melhor a sua história. Porque existem pessoas que acreditam em mentiras. Nós falhamos em contar a nossa história. A imprensa venceu perante essas pessoas. A esse grupo de pessoas, a imprensa venceu. A narrativa oficial do regime venceu. E uma narrativa mentirosa. Quando questionado sobre quem compõe o primeiro escalão do governo, os ministros mais lembrados são Haddad e Marina. Vejam só. E Haddad, eles associam ao Tachad. Então, da mesma forma que a direita perdeu aqui na comunicação, a direita venceu aqui. Quem colocou o Tachad foi a direita. Vocês venceram a imprensa. Marina Silva foi elogiada pela redução do desmatamento. Quantas notícias de aumento de desmatamento queimado a gente não viu nos últimos meses? Mas a gente perdeu nesse campo narrativo. Já Simone Tebet passa quase desapercebida, Alckmin é visto apenas como vice, ninguém se lembra que ele é ministro. Nem mesmo as trocas mais recentes de governo, tipo a Glaze, são mencionadas. Esses são os brasileiros. Vocês que estão aí, assim, de olho grande, que até acompanharam o ato da posse da Glaze, da fala da mulher bonita, que repercutiu no Brasil inteiro, gerou desgaste. As pessoas não fazem a mínima ideia, gente, que isso aconteceu. As pessoas não fazem a mínima ideia que isso aconteceu. Esse é o eleitor brasileiro. E é por isso que eu bato, insisto na tecla, que vocês são o elo mais forte, a parte mais forte de todo este processo. Nenhum jornalista, influenciador, realmente fala com essas pessoas. Tu acha que essas pessoas estão preocupadas em tentar entender, sei lá, similaridades entre França e Brasil, entender, saber o que aconteceu nesse caso da Le Pen, sabe? Cara, é importante saber o que acontece no mundo, né? Contra a direita, ao redor, o que é a União Europeia, né? Por que soberania popular é um negócio importante? O que são soberanistas? Tu acha que esse pessoal está preocupado com isso? Com Daniel Silveira?
A pesquisa mostra que é uma quebra de confiança quase definitiva em relação a Lula por parte de muitos dos seus eleitores. Eles deram mais de uma chance a ele após todos os problemas que ocorreram, com a expectativa de uma melhoria no custo de vida, mas isso não aconteceu. Para uma parte do seu eleitorado, isso parece colocá-lo em aposentadoria. Tem um exemplo prático disso. Já os 5 eleitores de Bolsonaro citam como motivo de arrependimento a prioridade que Bolsonaro dava aos próprios interesses, deixando o país em segundo plano. É mole isso. Bolsonaro priorizava a si... Perdemos na narrativa. Ele desviou a função da PF para encobrir os filhos. É a narrativa falaciosa do Sérgio Moro, chancelada pelo Deltan Dallagnol na época. Perdemos a narrativa. E quantas pessoas eu vejo aí, às vezes falam, não consegue nem explicar o que foi o governo Bolsonaro. Pô, na boa, velho, pode me odiar, pode achar discordar de mim em 1000 coisas, mas tá pra nascer um cara, viu, que tenta resgatar e mostrar o outro lado da história. Pode chamar de passapano o que quiser, onde quer que eu vá, qualquer canal que seja, eu faço questão de tentar contar um pouco o que aconteceu no passado, e eu acho que eu conto com bastante propriedade. Eu queria que meus coleguinhas da direita fossem um pouco mais preocupados em contar o passado, né? Mas o povo hoje não quer... O povo trocou Bolsonaro por Marçal. O errado sou eu que tenho algum tipo de esperança. Outra participante reforçou a postura política dele foi muito ruim. Precisa ser um político, precisa colocar as questões do país em pauta, não as questões pessoais. É, tia. Tipo, Bolsonaro precisou chamar uma manifestação de rua para o Rodrigo Maia pautar a MP 890 que reduzia o ministério. É Bolsonaro que coloca em pauta, né? Não é, quando o Rodrigo Maia deixa caducar a carteirinha do MEC, não, carteirinha de estudante, de graça, né? A culpa é de Bolsonaro também, né, tia? Ele não pautar, é Bolsonaro que não pautava, né? Esse é o brasileiro. Perdemos a batalha de narrativa. As pessoas, né, se arrependeram do voto porque compraram uma mentira. Temos que aceitar que essas pessoas compraram mentira e agora pensar o que fazer então. Qual a solução? Como mostrar, como chegar nessas pessoas? As acusações de tentativa de golpe também pesam na avaliação. Ele fala tanto do povo, mas queria colocar o militarismo. No grupo não há dúvidas. Todos os 5 participantes acreditam que ele tentou dar um golpe, né? Então é aquele cara tipo eleitor do Sérgio Moro. 5 anos depois, a gestão do Fica em Casa ainda é lembrada. Aquele mesmo passo, Bolsonaro errou, demorou para comprar, blá blá blá. A primeira coisa foi lançada em 2020, janeiro de 2021 já tinha no Brasil. Como é que o Bolsonaro demorou para comprar? Velho. Outro desse que é médico apontou que Bolsonaro se afastou dos ministros que estavam preocupados com a saúde. Foco na pauta das armas também incomoda, especialmente a leitura evangélica. As relações exteriores são do ponto de crítica. Bolsonaro não teve flexibilidade. Não teve mesmo não. Por mais raiva que dá, gente, essas pessoas existem, elas pensam nisso. Por mais que a gente discorde, temos que conseguir contar a nossa história. O cientista político avalia que no lado de Bolsonaro, a imagem entre esses eleitores arrependidos é de radicalismo e agressividade, porque eles desumanizaram a figura de Bolsonaro. A figura de Bolsonaro foi desumanizada e deixou de ser até um ser humano. Durante a pesquisa, os participantes foram expostos a imagens de possíveis presidenciáveis. Havia foto de Lula, cansado, decepção, ladrão, exausto, aposentado. Ao ver de Bolsonaro, arrogante, prepotente, autoritarismo, despreparo, irresponsável, psicopata, despreparo, preconceituoso. Mesmo tendo escolhido lados opostos na última eleição, os eleitores concordam em um ponto. Tanto Lula quanto Bolsonaro deveriam dar espaço para novas lideranças. Essa galera existe. E o voto deles também conta. Apesar da insatisfação generalizada, a pesquisa revela que a eleição de 26 está longe do radar desses eleitores, eles nem ligam para 26. Quando apresentadas outras figuras como Caiado, Ratinho Júnior e Zema, nem conhecem. O coach Marçal é um dos poucos nomes de direita lembrados espontaneamente. Pessoas que lembram do Marçal. Tarcísio é amplamente reconhecido porque a pesquisa foi feita em São Paulo. Sua administração é avaliada como regular, mas a violência policial é vista como um problema, né? Eduardo Bolsonaro, citado como possível sucessor natural do pai, não causa boa impressão. Para esse tipo de público, ele parece uma cópia de Bolsonaro.
Já Michele Bolsonaro, para das dúvidas se ela seria independente, uma capacha de Bolsonaro, deixa uma impressão mais positiva. Além de agradar os bolsonaristas, também desperta a simpatia da eleitora evangélica que votou em Lula. O Haddad e o Alckmin nem faz cócegas. Haddad é o primeiro nome lembrado quando o grupo é questionado sobre quadro ministerial. Um eleitor identificado com a esquerda elogia a reforma tributária, mas o Haddad é majoritariamente relacionado às taxas. Alguns leitores de Bolsonaro admitem que o petista é uma pessoa estudada com carreira. Então é aquela galera tipo Chico Graziano, que tá na rede social, deve saber quem é. Aí, deixa eu mostrar pra vocês um exemplo. Calma que tem mais. Um exemplo. Um exemplo que já ajuda a mostrar como é mais ou menos o perfil desses eleitores. Aqui é um exemplo pela esquerda. Quer saber o que você tá achando do governo do Lula? Tá bom. Tá bom? Bom. Você consegue me citar uma coisa boa que ele fez? Em vista do Bolsonaro, ele tem feito muitas coisas melhores. Tipo o quê? Pelo menos pelos pobres, ele tá fazendo alguma coisa. Você consegue me citar uma coisa boa que ele fez? O que a senhora tá achando do mercado? Tá barato as coisas? Mercado não. Tá muito caro, principalmente carne. Carne, ovo, que era mais barato, subiu um absurdo, né? E de quem você acha que é a culpa? Do Lula, né? Isso aí ele tem culpa. Mas você tá achando bom o governo dele, você falou. Sim, ele tá prestando, tem serviço que ele tá prestando bom, mas tem outros que não. Mas você consegue citar um serviço? Tipo, subir preço das coisas. Não, um serviço bom. Não, Não tem. péssimo. Você não consegue citar nenhum serviço bom, então. Pelo menos no supermercado, não. Pra mim, não tá. Mas de outra área, de qualquer área. De outra área, também não. Igual eu tô falando, eu não... Mas como é que tá bom se a senhora não consegue citar nada bom? Mas bom assim, um ponto tá bom, que ele tá trabalhando, um outro ponto ele não tá bom. Tipo assim, carne, essas coisas subindo de dia a dia. Mas o que ele tá trabalhando? Mas então, né? Se não tá baixando nada, se a economia tá... Ele tá trabalhando, mas ele tá trabalhando. É a obrigação dele trabalhar. Então tá bom, então. Esses brasileiros existem, gente. A pessoa não consegue citar uma coisa boa que Lula está fazendo. A pessoa reconhece que tudo estava mais barato no governo Bolsonaro, mas a pessoa ainda assim acha que o Lula é bom. É o Brasil. É o Brasil. Ai, viu, velho? Que loucura. Mas vamos lá. Tem mais exemplos. Teve uma... Antes de mostrar mais exemplos, né? O Lauro Jardim Abdicobela, a Megali publicou uma nota falando que nas pesquisas internas do governo se percebeu que o Lula parou de cair. Parou de cair a partir do momento que o noticiário volta-se a falar de Bolsonaro. Ah, Bolsonaro! Obrigado, Jair! O que seria do Lula sem o senhor, né? O que seria do Lula sem o julgamento, né? Tem que julgar Bolsonaro. Aí depois eu fico pensando, né? Aí depois vai lá os bolsonaristas falando que na teoria da conspiração, que o julgamento de Bolsonaro é para criar uma cortina de fumaça para proteger o Lula. Curiosamente, o Lula parou de derreter, né? Quando pararam de falar dele, porque tá falando de Bolsonaro. Enfim. Esse texto eu tinha comentado por alto, mas ele vale a pena. Estados Unidos e Brasil. O que é que tem de semelhanças? A gente fala até de arrependimentos. E trazer exemplos concretos de duas coisas que aconteceram no Brasil que eu acho que são relevantes. Eu falo de uma terceira que eu não coloquei nada em vídeo, vocês podem acreditar em mim ou não. O Ioane Hurd coloca o envelhecimento da resistência. Os jovens abandonam ou mudam para a direita. Ou seja, né, resistência, leia-se esquerda. O envelhecimento da esquerda. Ou jovens abandonaram a esquerda ou estão mudando para a direita. Aí o texto vai um diagnóstico da sociedade americana e a esquerda nos Estados Unidos. Os progressistas estão se sentindo ambivalentes sobre o fato que ninguém menos que Bernie Sanders emergiu como o líder de fato da resistência. Por um lado, é maravilhoso ver ele, né, o infatigável socialista de Vermont, reunindo a banda novamente para sua arrebentadora turnê Stop Oligarchy, né? Vamos parar com as oligarquias. E fala que ele agora tem um prato cheio, porque agora tem até o Elon Musk, um co-presidente, né? É quase um profeta, o Bernie Sanders. Por outro lado, há muito pouco que Sanders, mesmo com a AOC do seu lado, né, que é a Alessandra Ocasio-Cortez,
pode realizar. Os democratas são um partido minoritário e agem com medo de sua própria sombra. Enquanto Sanders é um velho de 83 anos, não tão ágil e está se curvando mais a cada ano, a experiência de ver Sanders reclamar do capitalismo e do 1% não é tão impactante como era há uma década. É como assistir um show do Rolling Stones em 2025, sabe? É ótimo ouvir os sucessos atemporais, mas as emoções são passageiras. É aquele discurso cansado, repetitivo, vou salvar a democracia, Bolsonaro, fascismo. Essa é uma pergunta legítima, porque não é só Bernie Sanders que está ficando velho, assim como seus apoiadores, e aqueles que atualmente estão furiosos com a máquina do Trump. Igual no Brasil, a esquerda envelheceu. Uma década atrás, descrevi que a corrida do Sanders era uma campanha tipo punk rock, cheia de jovens de 20 e poucos anos, apoiando a juventude. Igual o PT, né? Os caras, o Lindenberg e Farias, eram dos caras pintada. Olha a idade que tá. Não mais. Hoje, aqueles que lotam auditórios de escolas de ensino médio para aplaudir o Bernie Sanders ou marcham nas suas ruas, não estão exatamente replicando o Lollapalooza, aquela festa de Jorge, tipo Rock in Rio. Os mesmos millennials que ajudaram a tornar o populismo de esquerda legal na década de 2010 e marcharam por um acerto de contas, né, o woke, estão agora se aproximando da meia-idade. Enquanto isso, dissidentes de cabelos brancos nos protestos da Tesla em 2025 superam em número aqueles jovens demais para alugar um carro. Os jovens estão desaparecidos há tanto tempo que é de se admirar que os progressistas não imprimam seus rostos em caixas de leite. Em fóruns online, organizadores políticos também estão fazendo barulho sobre os jovens desaparecidos. Os 2 últimos protestos da Tesla que eu fui, a maioria era de idosos. E eu aprecio o apoio deles, mas por que nenhum jovem? Aí outro usuário falava, se aos 30 anos eu sou o mais novo a aparecer, tem um problema, né? Eu sou o mais novo, tenho 30 anos. O que aconteceu com a esquerda? Quando a gente vê as imagens, eu não sei se vocês viram as imagens do ato aí do Boulos. Tem uma galera, gente, não era a galera novinha. Não era a galera novinha. Para onde foram os jovens? A melhor resposta é que a maioria nem voltou. Eles estão ficando mais desiludidos com todas as instituições. Os tribunais, a mídia, os políticos, não importam a qual partido estejam filiados. Você olha hoje até no Brasil, a quantidade de gente que se diz libertária, totalmente contrária ao Estado, que perdeu a fé por completo no Estado brasileiro, meu Deus do céu, é o mesmo padrão. Uma nova análise dos dados da Gallup descobriu que menos de 1/3 dos menores de 30 anos confia no governo, um novo recorde. Em minhas reportagens, conversei com muitos jovens que veem toda a política como tóxica, uma forma de entretenimento que não mudou o mundo, mas arruinou muitos relacionamentos pessoais. Então não quero nem saber, velho. Quando os jovens votaram, eles se inclinaram por Partido Republicano. Eles votaram por uma revolução política sobre o status quo, né? Mas pela direita. Acontece que a geração Z ama a nostalgia dos anos 80. De todos os tipos, seja, vai dar os exemplos, né? Que realmente são algumas coisas que estão voltando aí ganhar espaço. No entanto, também houve uma deriva ideológica entre os ativistas que agora rejeitam a coalizão do Sanders. Coalizão do Sanders. Leia como frente ampla. A esquerda que rejeita a frente ampla. Isso existe no Brasil. Como vendidos que apoiaram o Joe Geno, que é a questão lá de Israel, Gaza, etc. tudo mais. Ou seja, a frente ampla que rejeita o Lula pelas suas políticas neoliberais. É o mesmo padrão. Muitos esquerdistas, como em 30 anos, anarquistas delirantes que mal mencionam o Medicare for All, aumento do salário mínimo, os programas universais populares no Burn World, eles veem o conflito no Oriente como a mãe de todas as causas, o campo de batalha mais importante, né? Enfim, contra os colonizadores ocidentais. Todas as outras causas estão de alguma forma relacionadas. Da justiça trans a fica em casa e, enfim, gordofobia. Tipo o Brasil. Mas, se há alguém que pode se identificar com o abandono da política, são os democratas em geral. Fora Bernie Sanders e um plano de outros, os líderes do partido ficaram desaparecidos durante a primeira onda do governo Trump. Quem acompanha a imprensa? Quem acompanhou a nomeação da Gleice, e momentos antes, inclusive a chegada do Sidônio, não faltaram matérias dizendo que o Lula estava procurando por um substituto de Flávio Dino. Não para ministro da Justiça, mas para pessoa de embate. Embate.
Flávio Dino era o único cara que realmente fazia um embate com a direita. Pessoal, vocês já viram José Guimarães, líder do PT do governo, fazer algum embate com a direita? Rogério Corrêa. Apareceu agora Lindenberg Farias. Mas que mais? O PT tem 60 deputados. Vocês conseguem me ensinar o nome de 10? Você entende? Eu acho que vocês conseguem citar nome de mais deputados do União Brasil, Republicanos, PP, Podemos, PSDB. O Paulinho da Força é mais conhecido do que esse pessoal. E eles estão no poder. Capaz de vocês saberem mais os nomes dos deputados do PL Centrão do que os deputados do PT. Vocês conhecem mais deputados do PSOL do que do PT. Isso eu aposto. Mais deputados do PSOL do que do PT. É o mesmo cenário. Estamos diante de uma crise. Lá nos Estados Unidos, a direita conseguiu absorver toda essa situação, canalizar e fazer barba, cabelo e bigode. Maioria na Câmara, maioria no Senado, presidente da República. A próxima geração de eleitores chegou e eles não estão contentes em votar sem pensar em um partido tímido que de repente todo mundo odeia. Ao menos que Bernie Sanders envie ele na máquina do tempo para uma década em que a sua marca de fúria justa parecia menos hora de nostalgia, não está claro se os democratas podem atrair alguém com menos de 30 anos para a causa de resistência. Vamos trazer algum exemplo concreto. Esse artigo, você pega a questão do Estadão, né? As pessoas que perderam a fé no Lula de forma total. Esse rapaz aqui é o Álvaro Borba. Um dos maiores canais da esquerda no Brasil se chama Meteoro Brasil. Ele é fundador do canal, se separou da mulher, a mulher ficou com o canal, ele montou o canal dele, que já está crescendo bastante, tem um certo engajamento. E aí é um cara de esquerda, sempre foi um cara de esquerda. Ele começa um vídeo, ele gravou um último vídeo dele, tem uns 5 dias, que ele começa a fazer toda uma retrospectiva de como Lula enganou todo mundo e sempre com o mesmo passo que agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Ele nunca rompeu com o status quo. Esse aqui eu vou mostrar pra vocês 20 segundos, 23, do que o Álvaro tá comentando sobre o Lula. O slogan do PT para 2026 tem que ser aquele que, segundo Dante, estava gravado no portão do inferno. Deixai de fora a esperança, ó vós que entrais. Não é o que se costuma ouvir no horário eleitoral, eu sei, mas é o mais maduro e é o mais sensato, quando o portador da esperança é o próprio demônio. Portador da esperança. O portador da esperança é o próprio demônio. Esqueça, não tem esperança. Um exemplo concreto. De quantos, né? Até digo, Árvore, bem-vindo à tropa, viu? Mais um membro da tropa. A única tropa que não para de crescer no Brasil, velho. Vamos tomar o Brasil. Mais um novo agente da tropa. Depois assiste o vídeo na íntegra, vocês vão achar bem interessante. Ele não tá virando à direita. Outro exemplo. Roberto Cantalice está ali, ó. Presidente da fundação do PT, a Fundação Perseu Abramo, que sexta-feira agora estará debatendo com o nosso companheiro, nosso amigo Decache, né, nosso companheiro de tropa. Decache, que foi expulso do PSOL, está lá para desmascarar o governo neoliberal do Lula em tarifas limitadas. Vou assistir esse debate. Decache versus Cantalice. Há dois setores hoje que acossam o governo Lula. Os especuladores financeiros e os web revolucionários. Uns querem dinheiro fácil sem tributos, o outro likes monetizados. Aí o professor Flávio Lúcio Vieira, tá no FPB, um governo que se sente acossado pela militância de internet a ponto de acusar de golpe, é revelador do quão frágil esse governo é. Sobre os bancos, é parte da mise-en-scène de todo petista dizer que especuladores financeiros fazem cara feia para um governo no qual eles mandam. Nenhuma palavra sobre o Centrão, que mantém desde sempre a faca no pescoço de Lula, faça sol, faça chuva. Esse é tratado como um aliado preferencial para 2026. O PT é um cadáver político e moral. Só permanece insepulto. A mesma coisa que você vê nos Estados Unidos, o mesmo cansaço com o Partido Democrata, você vê com o PT. Nos Estados Unidos, Trump e sua turma souberam canalizar isso. E souberam canalizar, especialmente entregando esperança, um projeto de país de como reconstruir os Estados Unidos.
Falando de empregos, salários, segurança. Segurança mesmo, segurança interna, né? Muito imigrante aí que você não sabia de onde vinha. Precisamos, gente, trazer para o debate público da direita esses temas que nem sempre estão aí circundados por liberdade de expressão. É aquele eleitor que sequer consegue citar uma coisa boa que o Lula fez e acha que ele é melhor que o Bolsonaro. Temos que ser um pouco mais pragmáticos, um pouquinho mais pragmáticos para conseguir esses votos. Aí, ficou fora de ordem, eu sabia disso já. O Stephen Cantis, que é professor, ele vai na mesma linha. Você vê, assim, são coisas que vão acontecendo de pessoas diferentes que eu falo, nossa, velho, essas pessoas... Eu acho que eu sou a pessoa que cria discussões que não existem, né? Eu vejo um texto lá fora e falo, nossa, olha como esse texto dialoga com o Estadão, que aconteceu, que dialoga com o Stephen Cantis, e eles nem sabem que eles estão conversando. Pessoas diferentes fazendo diagnóstico de coisas que se conectam. O maior conflito do Brasil não é esquerda versus direita, é geração velha versus geração nova. Ao contrário do que pensam analistas políticos e economistas, o principal conflito do Brasil não é entre esquerda e direita, mas entre gerações. Minha geração, os boomers, está no poder há 36 anos. O ideal seria 18. Não largamos o osso. Estamos ficando gagás, obsoletos, viciados em poder, mas vocês, gerações X, Y, Z, também vocês não fizeram nada. Continuam lendo os mesmos colunistas há 50 anos e achando que o problema é esquerda contra a direita. A economia não é ortodoxa o suficiente. Não é. É a geração velha que se recusa a sair de cena. Eu falo que o Marx tentou fazer, né? Rico versus pobre, enfim. As novas gerações, no entanto, ainda não perceberam seu papel. Continuam presas a um debate político cansado, lendo os mesmos analistas de 40 anos atrás com Miriam Leitão. Para salvar a democracia, talvez precisemos de menos ideologia e mais sucessão planejada. Um planejamento, usar a cabeça, o cérebro. Talvez focar em coisas um pouco mais pragmáticas. Aí, o Renato compartilha esse texto com um complemento falando assim, ó. O diagnóstico do Cantis sobre o conflito geracional é pertinente, mas no contexto da direita brasileira, o que se vê é uma renovação apenas aparente. Os jovens se tornaram campeões de votos, tratados como troféus a serem exibidos, não como quadros a serem formados. Não para ser, o cara foi eleito, e além de ser eleito, ele vai continuar num processo de amadurecimento, enriquecimento, né, de estudo. Não, ele já está pronto. Ele já virou professor, porque ele teve vários votos. A presença deles em cargos eletivos cresce, mas o exercício real do poder continua reservado aos mesmos de sempre. Eu não estou falando de uma pessoa em específico, não. Ao contrário do que ocorre em outros países, não há no Brasil um esforço partidário genuíno para a construção de uma plataforma política duradoura. Um projeto. Gente, não tem. Eu escuto muita coisa. Não tem. Uma movimentação séria mesmo. Um projeto sério. Não tem. Não tem. Infelizmente, a turma do PL tá dormindo em berço esplêndido. O que deveria ser trabalho de estrutura e continuidade está sendo feito, quando é feito, por iniciativas independentes, alheias ao contexto partidário. Você pega, sei lá, um Renova BR da vida. Ele tá fazendo formação de cargo, o cara não tem que estar, é um negócio superpartidário. É a União Europeia dos partidos. E para quem cogitar iniciar algo novo, o próprio sistema trata de dificultar. Criar um partido no Brasil é quase impossível. Os entraves legais, burocráticos, financeiros são tamanhos que o sistema se fecha em torno de si mesmo. E os partidos, em vez de centros de informação, tornam-se vitrines de ocasião. O conflito não está apenas entre gerações, está entre uma juventude que deseja romper com o passado. Você nem se Renato leu o texto do Wayne Herred. E o sistema que a força a repetir os mesmos ritos, apenas com nova estética. Há um cansaço visível em muitos e eu me reconheço entre eles. É justamente esse cansaço que nos move. Porque simplesmente dizer que nada dá certo é conveniente para quem comanda esse sistema há décadas e nos trouxe até aqui. Que se nada dá certo, não tem nem para quem tentar. É melhor cruzar os braços e desistir e voltar a fingir que o Brasil não tem jeito e que nada vai mudar e que tudo é perda de tempo. Enfim. Tem mais um texto pra gente comentar que já... Que a gente comenta depois, porque eu quero comentar com mais calma. Mais coisas ligadas ao Brasil, mas comecemos o mês de abril falando sobre isso, né?
Eu acho que a situação política que o Brasil se encontra, por mais caótica que seja, em termos eleitorais, aponta uma avenida que, se bem, né, se os pilotos, né, com seus carros, a equipe de mecânicos trabalharem bem, a gente consegue todas as posições do pódio. A gente chega em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Todas as posições que pontuam no pódio, a gente consegue colocar os nossos pilotos das diferentes escuderias, né? Nosso piloto da Ferrari, da máquina de Fórmula 1. Todo mundo pode ganhar. Tem espaço pra uma galera, velho. A população está carente de esperança, de soluções. Temos que ser um pouco mais pragmáticos nesses assuntos. Não é uma coisa restrita ao Brasil. É um cansaço internacional. Inclusive, não é só o cansaço internacional, a própria perseguição judicial, né? Vide a Le Pen. Enfim, vamos ver o que o mês de abril nos espera. Inclusive, todas as coisas do mês de maio, que nem deu pra de março. Nossa, tem um caso aí sensacional do Banco Master para comentarmos nos próximos dias, que esse cara ainda vai crescer. Com certeza ia falar do Banco Master. Teve o caso do pé de meia também, um escândalo ontem. Enfim, coisa que ainda aconteceu no mês de março, mas já estamos em abril. Mas não vai ficar nada de fora, eu acho, né? Se ficar no Atlas, eles estarão, com certeza. Vou mandar todos os vídeos que eu dei play lá no Telegram. Veja lá o vídeo da eleitora, que não consegue estar uma coisa boa que o Lula fez, mais que o Lula é melhor que o Bolsonaro. Só para terminar, um último exemplo de pessoas que perderam esperança. Professor Nildo Orix, ontem na live da Revolução Brasileira, da Revolução Socialista Brasileira. A Revolução Brasileira, eu não gosto desse. 2026, recomendação 00 e confirma. Não é nem branco, é voto nulo. Nulo, nulo. Não tem salvação para a esquerda enquanto não depor o Lula. Imagine como não tá as coisas. Eu ainda fiquei lá no chat, né? Botando pilha lá no chat. Teve o Kim Paim está no chat, um cara da esquerda, né? Tirei ele daqui. Ninguém me tirou, né? Fiquei lá enchendo o saco um pouquinho, mas daquele jeito, né? No ritmo da tropa, tentando trazer alguém pro nosso lado. Igual meu trabalhinho, já dá um pouco mais. Pode se tornar membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com.br. O único registro da história brasileira. Considere apoiar essa iniciativa. Vejo vocês amanhã. Fica aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos.